Em 1639, a jovem Maria de Legarda foi condenada pela Inquisição Espanhola. Um dos motivos? As roupas que ela usava. Mais especificamente, um tipo de saia armada que era odiada pela igreja e levou a uma onda de violência contra as mulheres no meio das ruas de Madrid. Oi, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Pauline Kisler, eu sou historiadora especialista em moda e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você seria descrito como uma pessoa orgulhosa e profana pela Inquisição do século XVII, seja muito bem-vindo. Porque uma das testemunhas do processo descreveu a Maria de Legarda exatamente assim, e agora eu só aceito ser descrito como uma pessoa orgulhosa e profana. Nesse canal a gente fala de história da moda, mas com consciência de classe. Sempre a partir dos documentos originais de cada época, e das pesquisas desenvolvidas nas principais universidades e museus. Tudo isso para trazer para você um conteúdo histórico gratuito, de qualidade na nossa língua portuguesa, sem sensacionalismo e principalmente sem informação tirada do... Maria de Legarda era uma jovem de 28 anos quando foi processada pelo Santo Ofício pela primeira vez em 1639. E digo primeira vez porque ela foi processada de novo em 1648. A acusação inicial era de falsas revelações, porque Maria de Legarda, mais conhecida como Maria de la Encarnación, era uma beata. No século XVII, beatos eram pessoas muito religiosas, que passavam por experiências sobrenaturais, como revelações de profecias e visões. Mas eles não eram nem padres e nem freiras, eram pessoas comuns, muitas vezes casados ou viúvos, com suas profissões e suas vidas normais. Os beatos eram um problema para a Inquisição Espanhola justamente porque, apesar de eles serem católicos, eles não estavam dentro da estrutura administrativa da Igreja Católica. E era difícil manter essa gente sob controle, porque muitas vezes eles acabavam falando e fazendo coisas que iam contra a doutrina oficial da Igreja Católica. A nossa Maria de Legarda, por exemplo, entrava em êxtase e tinha visões sempre que ficava diante da cruz do altar ou quando recebia a hóstia. O que acabava causando cenas indesejadas nas missas e fez até com que ela fosse expulsa de algumas igrejas de Madrid. Maria ganhou fama como beata e chegou a ter um grupo de seguidores, o que por si só já era uma grande red flag da Inquisição. Mas calma, que essa história fica pior. Porque o que se esperava de uma beata era que ela fosse uma mulher humilde, discreta, de roupas sóbrias e bem. Maria de Legarda é descrita como tendo longos cabelos, negros como asas de corvo, uma aparência atraente e usando trajes desonestos. E na formação do processo que resultou na sua condenação, a questão das roupas dela foi fundamental para determinar se ela podia ou não ser considerada uma mulher honesta. Enquanto a gente se prepara para conhecer mais sobre as roupas da Maria, cujo único crime aparentemente foi ser estilosa pra caramba, já senta o seu dedinho nesse botão de like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo. Lembrada como a mais voraz de todos os tribunais do Santo Ofício, a Inquisição Espanhola foi estabelecida em 1478, substituindo a Inquisição Papal, que ficava sob a autoridade de Roma, por uma Inquisição que ainda era operada pela Igreja Católica, mas que respondia diretamente aos reis da Espanha. A Inquisição existia basicamente para garantir a ortodoxia religiosa, ou seja, que não só as pessoas fossem católicas, mas que fossem boas católicas, e não saíssem por aí se desviando das normas oficiais da religião. O que acabou se mostrando muito rapidamente um excelente mecanismo de controle social, que foi utilizado, por exemplo, para forçar a conversão da população judia da Espanha e acabou forçando milhares deles a fugirem aqui para o continente americano. Onde, diga-se de passagem, a Inquisição também estendeu seus tentáculos, para garantir que, mesmo longe da Europa, a galera continuasse andando na linha em termos religiosos. Naquela época não existia uma separação muito clara entre questões de governo e questões religiosas. E essa separação é uma das coisas mais preciosas que as leis atuais nos dão. Porque se tem uma coisa que a história nos mostra, meus amores, é que toda santa vez que se misturou política com religião, deu ruim. Deu muito ruim.
E argumentos morais de fundo religioso acabaram sendo usados para manter sob controle todas as pessoas e grupos que se desviavam mesmo que só um tiquinho das normas sociais e políticas. E o caso da Maria de Legarda é um excelente exemplo disso. Ao longo de toda a documentação do processo, fica muito claro que a preocupação fundamental da Inquisição era conseguir determinar se as experiências, os êxtases, as visões e as profecias dela eram legítimas ou não. Até porque existem várias santas católicas com experiências parecidas, como Santa Teresa de Ávila, que inclusive era espanhola e tinha sido canonizada em 1622. Se as experiências da Maria fossem reais, a Igreja precisaria intervir e controlar isso de alguma forma, para evitar que ela virasse algum tipo de santa viva. Mas o processo já começa partindo do princípio de que não, as experiências místicas da Maria de Legarda não eram válidas, porque ela não correspondia ao ideal de uma mulher da época, santa ou não. Para julgar a suposta imoralidade dela, foram chamadas várias testemunhas da comunidade, e os investigadores do Santo Ofício fizeram a mesma pergunta para todas elas: o que Maria de Legarda costumava vestir? E uma peça aparece em todos os depoimentos: o guarda-infante, uma armação de saia tipicamente espanhola, mas que tinha sido proibida pelo governo e era profundamente odiada pela Igreja. Nos anos 1600, roupas não eram só uma necessidade, elas eram uma questão de política. Desde o final dos anos 1400, cada região da Europa estava desenvolvendo trajes próprios, mais ou menos influenciados pelo que a nobreza usava. E como a Espanha era uma mega potência política e militar nessa época, dona de não sei quantas toneladas de ouro e de prata espalhadas nas colônias aqui da América, a corte espanhola acabou criando estilos de trajes específicos que meio que traduziam visualmente esse poderio imenso da Espanha. Como o verdugado, que era uma saia de seda, geralmente estampada, com aros de madeira costurados nela, que era combinado com um corpete ajustado bem decotado chamado basquinha. Aliás, a fofoca histórica atribui a criação dessas duas peças não à Espanha, mas a uma princesa portuguesa. Joana de Portugal era casada com o rei da Espanha, mas andava ciscando por outros terrenos e acabou tendo 2 filhos ilegítimos. E reza a lenda que ela inventou o verdugado e a basquinha para poder esconder a barriga por mais tempo. Mas é só lenda mesmo, tá? Porque não tem absolutamente nenhuma evidência para dar suporte para essa afirmação. Só que o conto da carochinha pegou. E até hoje a gente vê site, a gente vê livro e a gente vê criador de conteúdo repetindo essa história como se tivesse algum fundo de verdade. O verdugado espanhol acabou ficando com um formato mais cônico mesmo, que mantinha saias esticadinhas, como a gente vê nesses retratos ingleses. Isso porque foi uma princesa espanhola, Catarina de Aragão, que levou o verdugado para a Inglaterra em 1501. E aparentemente essa coisinha peculiar do figurino da série A Princesa Espanhola era para ser um verdugado, mas deixa abaixo. Nos anos 1570, os holandeses vieram com um novo tipo de armação de saia, que mais parecia uma roda de carroça na volta do corpo, e que os franceses acabaram levando boa parte do crédito pela criação. Na real não é bem crédito, né? Porque nesse final de 1500, começo de 1600, dizer que alguma coisa era francesa não era exatamente um elogio. Porque a França vivia tretando com todo mundo dentro e fora da Europa. Então, quando você queria falar mal de alguma coisa, podia dizer que essa coisa era meio francesa. Aliás, era uma prática comum você atribuir a origem de coisas ruins a países com o qual o seu tinha algum problema. Foi o que aconteceu com a sífilis, por exemplo. Os franceses chamavam de mal napolitano, para zoar os italianos. Mas praticamente todo o resto da Europa chamava sífilis de mal francês e acho que isso diz bastante sobre a ideia que se tinha dos franceses na época. Mas o que interessa pra gente aqui é que em algum momento as mulheres espanholas combinaram o verdugado espanhol com o aro flamenco, e isso deu origem ao guarda-infante, que é uma criação muito espanhola, usada só na Espanha e nas áreas influenciadas por ela, mas a qual os críticos se referiam como monstruosidade francesa. Só que os franceses mesmos chamavam o guarda-infante de geringonça espanhola, e ele foi usado na França uma única vez, que foi por ocasião do casamento da infanta Maria Teresa, que era princesa espanhola, com o rei Luís XIV. Aliás, ela chegou na França usando um traje todo em estilo espanhol, para deixar bem claro que quem estava ali não era só uma noiva, era a
própria coroa espanhola materializada no corpício dela. O chamado traje espanhol de 1600 aparece muito nos retratos oficiais de princesas e rainhas, tanto da Espanha quanto da Áustria, já que os dois impérios eram meio que governados pela mesma família nessa época. E ele é bem diferente do que se vê nos retratos ingleses, nas pinturas holandesas e também nas italianas. E o processo da Maria de Legarda só confirma uma coisa que outras fontes também apontam. O estilo conhecido como traje espanhol também era usado, com as devidas adaptações, pelas mulheres que não faziam parte da corte. E a gente sabe disso porque as testemunhas do processo piaram igual passarinho e descreveram em detalhes todas as roupas que a Maria usava. Um robolo escotado, um corpete de decote baixo e mangas bem sequinhas, que era ajustado com cordões nas costas, estruturado com entretela e barbatanas de baleia. Esse exemplar que você está vendo na tela é um original de 1650, que está no Museu do Traje em Madrid. O rubão da Maria também era preto. Exatamente como a moça desse quadro, pintado pelo espanhol Diego Velázquez, Maria usava uma saia da mesma cor do corpete e uma mantilha de seda fina, que deixava parte dos cabelos à mostra, revelando os cachos perfeitos do seu penteado. Seus acessórios favoritos eram gargantilhas, feitas de coral ou de pérolas, além de anéis de azeviche que enfatizavam as suas mãos brancas. As saias delas são descritas como sendo ricamente decoradas, possivelmente com bordados como esse, porém não em fios de ouro e prata. Também é dito nos autos do processo que ela usava várias anáguas coloridas e decoradas que se insinuavam sob a saia quando ela andava, assim como suas chapines, esses tamancos altos, que eram feitos de seda e decorados com rebites de prata. O conjunto da roupa em si não parece ter sido tão problemático assim ou muito diferente do que era habitual para mulheres da condição dela. Problemático mesmo era a tal armação da saia, porque o governo da Espanha e a igreja estavam numa cruzada contra ela. Nenhum guarda-infante original sobreviveu até os nossos dias. Só os retratos em que ele estava sendo usado e muitas descrições em textos, graças aos quais a gente sabe que a estrutura dele era praticamente a mesma do panier de corte francês dos anos 1700. Só que o guarda-infante é descrito como utilizando aros de ferro e, mais raramente, barbatana de baleia. E ao contrário do panier de 1700, o guarda-infante era mais arredondado na volta do corpo. Apesar de ser adotado pelas mulheres da corte espanhola, especialmente pelas princesas e pelas rainhas, o guarda-infante era um alvo preferencial de ódio nos discursos religiosos, que afirmavam que era uma moda estrangeira, importada da França, que era inimiga jurada da Espanha, que com ele a mulher ocupava espaço demais nas ruas, que podia manter os homens à distância, controlar o espaço ao redor do próprio corpo e que acabava se destacando demais no meio das outras pessoas. Coisas que iam totalmente contra o ideal feminino da época, que era de uma mulher silenciosa, submissa, discreta e praticamente invisível, que só saía de casa muito raramente, que só usava cosméticos e roupas bonitas se fosse para agradar o marido, alguém que basicamente existia para cumprir a função biológica de gerar filhos. E foi justamente nessa questão de gerar filhos que os críticos do guarda-infante se pegaram para tentar transformar ele numa coisa absolutamente imoral, dizendo que ele era usado pelas mulheres francesas para esconder gravidezes ilegítimas geradas por sexo fora do casamento. Mas, ao mesmo tempo, que ele causava abortos espontâneos em casos de gravidez legítima, que ao ter um guarda-infante, a mulher iria querer se enfeitar e ser vista, e aí sairia de casa para se exibir na rua. Ou que levaria uma vida de lazer e ócio, porque não conseguiria fazer os serviços domésticos por causa da saia imensa, e fazendo com que desde sempre as roupas e os hábitos femininos fossem interpretados como alguma coisa que só existia em função dos homens. Um dos textos mais famosos dessa época, escrito por um frade dominicano, chama o guarda-infantes de enganha-bobos, porque ele só existiria para enganar os homens e fazer eles passarem por idiotas. Sim, porque o cara olhava para uma mulher com essa saia e pensava que ela realmente tinha 45 centímetros de cintura e 3 metros de quadril, né? Questionadas pelos investigadores, as testemunhas descreveram Maria de Legarda como uma mulher imodesta, indulgente, vaidosa e pouco humilde. Seu guarda-infante é mencionado em todos os depoimentos, sempre como algo que a tornava imoral e a afastava totalmente da santidade e da piedade cristã.
Os padres das igrejas que ela frequentava foram unânimes em relatar o quanto tentaram fazê-la parar de usar saias armadas, e até proibiram que ela recebesse a comunhão quando estivesse com elas. Então os investigadores perguntaram para a própria Maria por que ela insistia em continuar usando essas saias. E a resposta dela foi que era gosto de seu marido que sua esposa fosse muito elegante. O marido de Maria fazia parte da guarda real do Palácio de Aranjuez. Talvez ele visse as mulheres da nobreza circulando com suas saias armadas e decotes amplos e simplesmente também quisesse aquilo para sua esposa. Ou talvez a resposta de Maria tenha sido uma tentativa de sair pela tangente, já que ela ficava exatamente dentro dos limites daquilo que a doutrina católica da época considerava como aceitável em termos de vaidade feminina, que era para agradar o marido e mantê-lo fiel dentro do lar. Mas o ideal mesmo era que o marido se interessasse apenas pela beleza da alma da esposa, e não pelos chamados artifícios enganadores, como maquiagem, penteados, espartilhos, saias armadas e roupas da moda. Coisas que a lei de 1639 proibiu todas as mulheres de usar, exceto as prostitutas. Lei essa que, diga-se de passagem, foi considerada ridícula por todo mundo e francamente desrespeitada pelas mulheres da realeza, mas que serviu de combustível para o julgamento da Maria de Legarda e acabou dando início a uma onda de violência contra as mulheres nas ruas de Madrid. Logo após a proibição do guarda-infante, o cárcere de corte, esse palácio que era a prisão real mais importante da época, bem no meio da praça principal de Madrid, amanheceu com um monte de armações de saia penduradas nas janelas e nas paredes do lado de fora, porque sim, os caras saíram batendo de porta em porta e perguntando quem tinha guarda-infante para poder confiscar, porque não é como se o governo tivesse coisa mais importante para se preocupar. Como o fato de que as mulheres que ainda saíram de casa com suas saias armadas começaram a ser perseguidas, acossadas e agredidas no meio da rua. Algumas chegaram a ter suas roupas rasgadas na tentativa de arrancar a armação, o que resultou em mortos e feridos. Felizmente, apenas agressores que tomaram o corretivo dos maridos e até de quem passava na rua. Uma parte dessa onda de violência talvez também possa ter sido motivada por peças de teatro extremamente populares na época, que representavam as mulheres que usavam saias armadas como um tipo de monstro. Era muito comum comparar a mulher de guarda-infante a uma harpia, alguém que era gente da cintura para cima, mas escondia suas garras de monstro naquela saia gigante. E que usaria essas garras não só para seduzir os pobres homens, mas também para esconder coisas e se levantar contra a autoridade dos pais, dos maridos, da igreja e do governo. Porque, no fim das contas, isso era muito mais sobre controlar os corpos femininos do que sobre qualquer outra coisa. A lei não foi respeitada direito nem pelas próprias mulheres da família real. Em 1640, o governo de Madrid tentou retomar os confiscos, o que deu origem a um movimento de poemas satíricos, cartas e ameaças escritas por mulheres, que basicamente mandavam o governo se preocupar com problemas de verdade e deixar as mulheres em paz. Só que em 1640, Maria de Legarda já tinha recebido uma pena exemplar, a pena máxima prevista em lei, 4 anos de exílio da capital. Mas a lenda não só voltou, como foi processada de novo em 1648 e adivinhem, ela continuava sentindo o Espírito Santo, continuava tendo visões e sendo absolutamente estilosa com o seu guarda-infante. Para saber mais sobre a história de Maria de Legarda e desse rolê político das roupas de 1600, aqui na descrição você encontra todas as referências que foram usadas na pesquisa desse vídeo, especialmente o trabalho da professora Amanda Wunder, da Universidade de Nova York, que analisou o processo da Maria com um olhar específico para essa questão da roupa, um tema que acabou passando meio que batido em pesquisas anteriores. Até porque, geralmente, o que se analisa em processos da Inquisição são mais questões relacionadas à religiosidade mesmo. Mas é importante olhar documentos antigos de diferentes maneiras e com perguntas novas, porque até mesmo um documento como esse, que é um processo inquisitorial, que é um documento de repressão, uma tentativa de controle, pode acabar abrindo uma janela para a gente conhecer mais sobre a vida das pessoas no passado e sobre como elas tentavam escapar desse controle e expressar a sua individualidade. Se você assistiu até aqui, muito obrigada! Eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário desse vídeo, hypar se você curtiu o nosso conteúdo e, claro, dar uma conferida nestes outros vídeos de história da moda que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho.